Olá meninas, tudo bem? E meninos, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer um videozinho aqui na frente de casa, porque eu tenho vídeo aí que eu tô mandando batida aí, e disso eu comento, né, que eu bati o farol do Júnior e que tá... o Júnior é meu carro, e eu dou o nome de Júnior. E eu não consertei até hoje, porque o valor ali do conserto é muito caro. Mas o farol, enfim, a função que ele tem que fazer, ele tá fazendo. Se não fosse assim, de qualquer maneira, eu ia ter que arcar ali com prejuízo na mesma hora. E aí eu optei por passar o carro para... Quando eu for passar, esse valor vai ser descontado automaticamente. E por que eu quero mostrar isso para você? Porque a maioria das pessoas, quando a gente tá aí começando a dirigir, a gente também dá um foco, uma ênfase maior, acredita no que estão falando aí pra gente. Fazer assim, que eu tô ficando muito carão aqui olhando o vídeo. E você já viu alguém bater e falar assim, fui eu que fiz merda. Fiz uma cagada lá e putz, falando português bem claro, né? Assim que a gente fala. Não, ninguém fala isso, todo mundo fala que a culpa é do outro, não é? Então a gente sempre fica com aquela coisa na cabeça que os outros, que não são as pessoas que estão perto da gente, que erram, que vão lá e fazem, que batem, e que nunca é a pessoa. E você começa a trazer aquilo pra você, que então, se você acontecer com você, é com você que aconteceu, você que não soube lidar ali com os processos do carro. E a verdade não é essa. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem bonitinho aí. Gente, o farol do Júnior. Né? Pois é. E a culpa foi minha. Totalmente minha. Era eu... Deixa eu entrar aqui pra ficar mais... Tá tendo obra aqui perto de casa e fica barulhento. O que acontece? As pessoas, né? Não fui eu, nossa, foi uma pessoa que estava vindo, uma pessoa incompetente, que fez uma barbeiragem. Ninguém nunca assume que errou. E isso não é verdade. A gente erra sim, as pessoas erram sim, e nem sempre a culpa é do terceiro. Tá? Da outra pessoa que tava do outro lado. Às vezes a culpa é da gente mesmo. Só que... Por que eu quero te mostrar isso? Gente, ligar aqui pro marzinho, senão não vai dar. E o Júnior, se eu não colocar o cinto de segurança, ele fica me dedurando. Então, o que acontece? Ó, gente, desculpa, é que eu tô fazendo um complemento do vídeo anterior. Então, o que acontece? A gente sempre fica com aquela impressão que quem faz sempre alguma coisa é o outro, que as pessoas nunca erram, que a culpa nunca é delas. Então, você fica com aquele medo que você vai encarar o trânsito e se você errar alguma coisa, se você ralar, se você bater, se você quebrar o farol como eu quebrei, as pessoas vão te apontar como uma pessoa incompetente no trânsito. Então, é isso que eu quero desmistificar para você. Eu já passei por isso, eu sei todos os processos aí desde os estudos que eu fiz, mas eu acredito que eu tenho uma sensibilidade maior, porque todos os autossabotadores e as sabotagens e as crenças que eu tinha para dirigir eram muito fortes. Então, por isso que eu tenho essa sensibilidade, não é só do meu estudo como coach, mas para medo de dirigir. Então, o que aconteceu ali? Quando eu comentei na greve dos caminhoneiros, eu fui e era eu tenho um sensor aqui, tá aqui, não dá pra ver, né, porque tá apagadinho, mas é aqui, e ele faz um barulhinho e acende ali pra mim. Só que era uma quina, e eu olhando pelo espelhinho, era uma quina e era aquelas paredes, sabe, britadas assim, com as pedras assim. Na verdade foram aquelas pedras ali que danaram o pobre do Júnior, do farol. E era uma quina, o outro lado eu não via. E eu naquela ânsia de repente fiquei meio ali afobada. Não é ficar afobada de nervosa, nossa, mas aquele rolo todo, não sei o que. Eu dei a ré e não confiei. Falei, não é possível, vendo por aqui e aconteceu. Tá bom, foi lá, aconteceu. Eu fiquei super feliz pulando? Não, né?
Mas é isso que eu passo pra você. Se você parar, se eu tivesse parado por isso, eu deixaria de ganhar muito mais. O que aconteceu? Eu ia ficar com o farol quebrado, traumatizada de novo dentro de casa, e ia perder vários clientes que hoje eu atendo, porque dirigir me possibilitou atender pessoas no local de trabalho, ou em casa, ou mesmo no consultório, quer dizer, a minha locomoção é muito mais fácil, e me fez, com certeza, financeiramente mais próspera. Dirigir também me proporcionou isso. Minha vida mudou muito depois que eu comecei a dirigir. Então, o que você tem que pensar? Ah, mas eu posso ralar? Pode. Ah, mas eu posso... Pode. Tá, mas o prejuízo de você ficar... E não é nem só o financeiro, né? De você ficar parado sem dirigir. É o emocional, né? Eu comento também do Matheus, né? Que eu tava grávida do Mateuzinho quando eu bati pela primeira vez o carro. Aí você vai falar assim, ai, Fernanda, então eu posso bater. Não, eu bati depois de 6 anos. Eu fiz isso aqui no farol de trás. Ai, Fernanda, mas então quer dizer que é só depois de... Não, o que eu quero dizer é que não é uma coisa que vai ficar te acontecendo. É só você ser cuidadosa, ter calma e usar as técnicas que eu te falei. Porque foi isso que eu fiz. Foi exatamente o que eu passo pra você que eu fiz. O que eu estou querendo dizer pra você é que as coisas podem acontecer e não é por isso que você vai parar. Então, quando eu tava lá grávida do Matheus que aconteceu aquilo na verdade foi um drama enorme do meu marido. E aí ele passou aquilo pro médico, o médico tinha falado... E assim, aquilo eu fiquei... Você acha? Olha que engraçado, né? Até o vídeo ali de Punta Cana... Quem me ajudou a filmar, o Vitor, quando tá ali no processo, eu comecei realmente por causa do Vitor, porque ele tava passando no colégio. E o Matheus era pequenininho, mas o Matheus, mesmo pequenininho, ele sempre foi meu maior apoiador. Pra dirigir, então, nem se fala, e até hoje. Tanto é que ali em Punta Cana, ele falou assim, até hoje não pra dirigir, mas assim, pro projeto que eu tô fazendo, ele, nossa mãe, que legal. Porque ele era pequeno, ele tava ali com o Matheus, tava com 6, 7 anos. Ele tá com 13 agora, faz 6 anos, 6, 7 anos, e ele acompanhou todo o meu processo, e ele era o meu grande incentivador. E quando eu dou risada ali no vídeo de Punta Cana, que eu fui dar um toquinho assim no carro, é porque eu bati, eu queria às vezes fazer que nem meu marido, que ele dava um toquinho pra agradecer as pessoas, e no linha que a gente tinha, eu bati e eu não conseguia, e às vezes eu bati e saiu um... Em vez de eu parecer que eu tava agradecendo, parecia que eu tava buzinando pra pessoa. Bom, mas enfim, eu passei todo esse processo com o Matheus e o Matheus curtia pra caramba. Ele era o meu maior incentivador e ele ficou super orgulhoso quando eu comecei a dirigir. E mais, depois eu conto de repente em outro vídeo, vamos ver se isso cabe ou não. O Matheus teve uma questão na escola, na mesma época que o Vitor teve na dele, aos 12 anos. Aos 12, 11 anos, porque eu acho que é uma troca de fase também na escola deles, que antes a professora é uma só para toda a turma, então tem aquele cuidado maior, às vezes é 2 no máximo, e aí eles passam para aquela fase que é um professor para cada matéria e não tem mais aquele mimo, aquele olhar da professora. Então, é uma época aí propícia, às vezes, a acontecer bullying, porque a molecada que de repente está com algum problema não tem mais aquele controle, né? Às vezes não tem tanta atenção em casa e não tem mais tanta atenção da professora que de repente fazia essa função na cabeça deles, né, de atenção. Então, o Matheus aconteceu a mesma coisa e o dia que aconteceu, que eu percebi, eu estava no mesmo carro que meu marido, que a gente tinha ido junto pra cidade e já deixar o Matheus na escola. E eu percebi o Matheus não queria entrar na aula e meu marido tava com uma sensibilidade de elefante no dia. Ele é um super pai, mas aquela, como você não quer? Você quer ficar jogando play em casa? Eu sei disso. E aí eu me toquei que não, que tinha alguma coisa que não tava legal. Aí meu marido, eu falei, não, ele vai ficar comigo. Eu falei, deixa que eu te levo lá, desmarquei o que eu tinha que desmarcar, trouxe o Matheus pra casa, desmarquei a consulta que eu tinha, remarquei e fui direto pra escola. Eu peguei o carro e já fui direto pra escola. Já fui tentar resolver, falei, não, tem alguma coisa que não tá batendo. E no final eu que resolvi ainda essa questão. E o Matheus num orgulho danado. E coisa que com o Vitor, não é questão de eu ter que levar, eu ter que pegar, eu não percebi, eu não me atentei. Por quê? Porque eu tinha tanto... a escola era longe, até eu chegar... Quer dizer, eu não tava lá presente quando, de repente, ele ficou com medo de entrar, porque ele tava dentro de uma van, né?
Então foi um período difícil. E eu, nossa, sabe quando você fala assim, nossa, yes, Fernanda? E ele mesmo falou, nossa mãe, que orgulho de você, porque eu fui lá brava assim na escola. Mas eu não pensei duas vezes, peguei e trouxe a agilidade que eu tive. Ah, mas hoje em dia você pega Uber. Mas a minha autoconfiança mudou. Até pra eu defender, pra ir lá e falar assim, não, meu filho, eu observar que tinha alguma coisa acontecendo com meu filho. Então, não deixe, não pare por nada. Continue. As coisas vão acontecer, é o que eu falo, né? As ondas vão bater no teu barquinho, no teu navio, e você tem que continuar. Porque não é uma batida, uma ralada que pode te parar. E quando isso acontecer, faça como eu. Vá comprar um pé de alface lá no mercado, passe por lá de novo. No que eu tô querendo dizer assim, não nos percursos que você tem que fazer no dia a dia. Percurso que você tem que fazer no dia a dia, pro teu treino, é descomplicar ao máximo. Agora, aconteceu uma coisa que aquilo te deixou meio travada ali, volta lá e desbloqueia aquilo, tira aquilo da tua cabeça. Hoje eu não relaciono mais aquele mercado, é porque eu tô falando com vocês, né, citando o que aconteceu. Eu não relaciono mais o mercado com aquilo. Por quê? Porque no dia seguinte não, mas 2 dias, aconteceu numa sexta, eu fui numa segunda, eu já passei no mercado, já fui lá umas 500 vezes, tá? No prédio a mesma coisa, quando eu ralei o carro atrás, que eu falo que eu ralei ali o protetor, né, da roda, eu morava ali, eu tinha que estacionar o carro ali. E lá fui eu estacionar, eu não parei de estacionar, vou esperar meu marido para estacionar o carro para mim. Não, fui lá e fiz. Claro, com cuidado, porque aí, né, vamos lá, a gente tem que usar isso como experiência. Pô, Fernanda, você tem que prestar atenção. E eu tava com som alto, a verdade é essa, eu gosto de música, e eu tava com som alto, provavelmente, eu nem ouvi. Então o que eu comecei a fazer quando eu saía da garagem? Eu baixava o som, olhava antes de entrar se estava muito perto da coluna, evitava encostar tanto na coluna, que eu tinha a linha do lado, que eu tinha que respeitar o vizinho do lado, né? E a vaga do meu marido era após a coluna, tinha uma coluna no meio. Não tinha muito como eu escapar dela. Mas o que eu fiz? Eu tomei precauções. É muito diferente de você se travar e parar. E o orgulho que meu filho hoje sente de mim, sabe, de eu estar sempre com ele. Outro dia ele escreveu uma frase lá em inglês que era assim, descreva sua mãe, que era o Dia das Mães. Ele falou assim, o que ele colocou? My mother is strong. Minha mãe é forte. E eu achei isso super bonito, porque, né, eu por muito tempo eu tive medo e tal, e ele me vê de uma maneira que eu superei barreiras e ele estava acompanhando tudo isso. Então o Matheus é um grande incentivador, até do livro, porque ele fala, isso aí, mãe! O saco o Vitor já estava numa fase mais vergonha, sabe? Tipo, ai meu Deus, paga mico com a minha mãe. Porque não pensa que eu não deixei o carro morrer na frente da escola deles. Eu tinha uma lombada, às vezes eu não conseguia sair, demorava demais. Eu paguei uns micos ali com eles. E o Vitor, eu lembro que ele abaixava assim a cabecinha, sabe? E o Matheus todo alegrinho, porque eu tava dirigindo. Então, poxa, isso não tem preço, tá? É esse recado gigante que eu vim dar hoje. Um grande beijo. Não pare por nada. Continue. E reprogramação. Foi isso que eu fiz. Eu espero que você esteja fazendo aí também. Beijoca. Até a próxima.